Boa noite, tudo bom? Meu nome é Zanusa Speronello, sou formada em Geografia e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a cartografia. Então, o que é a cartografia? Ela pode ser definida sobre a ciência, a arte, a dedicação, a confecção aos estudos de mapas e outros produtos cartográficos, como plantas, croquis e cartas. Os primeiros mapas introduzidos pela humanidade possuem milhares de anos, tendo as suas técnicas, de produção e aperfeiçoamento com o tempo. No período atual da imagem dos nossos satélites e softwares, equipamentos de nossos processamentos de hoje em dia, como os GPS, que são os nossos mais importantes aliados da nossa cartografia. Então, ali vamos ver alguns conceitos, que temos eles sobre a própria definição dos nossos mapas, as nossas coordenadas geográficas, essas projeções e as nossas escalas. Mas o que é a cartografia? A cartografia é a nossa ciência que dedicamos à apresentação do nosso espaço geográfico do meio dos nossos estudos, análise e confecção de mapas e cartas, Entretanto, se limita aos nossos mapas, as plantas e os croquis do nosso globo terrestre, que são resultados diretos de aplicações e conhecimentos cartográficos. As técnicas que são possível a produção do espaço, de parcelas ou espaços, que ainda alguns sendo aspectos da nossa escala produzida, reduzindo de forma mais possível, mais forma possível da nossa cartografia. A nossa cartografia de hoje ela foi estabelecida mais ou menos em torno do ano 1996 pela Associação Cartográfica Internacional, AIC, sendo a mais aceita amplamente e que é mais utilizada hoje em dia. E para que serve a cartografia? Então, a primeira delas é a localização de determinado referencial da nossa superfície terrestre. Desde áreas mais extensas, como continentes e países, até pontos mais específicos, de um determinado lugar, como um bairro, ou até de uma residência e tudo mais. A cartografia serve ainda mais como orientação no nosso espaço e para nos auxiliar nos nossos deslocamentos, que é feita a nossa utilização dos nossos mapas, bússolas e hoje em dia é muito mais utilizado o nosso GPS, Então a gente hoje utiliza muito mais o nosso GPS do que os nossos mapas e bússolas. Temos várias técnicas, cartografia, de produtos que auxiliam no nosso estudo e compreensão de características do nosso espaço físico, como quais? Nosso relevo, nossa hidrografia, nosso clima, a distribuição dos tipos dos nossos solos e a localização e limites dos biomas e assim por diante, Então, a nossa cartografia ela permite também a especialização de informações geográficas úteis para a tomada de decisões nas esferas políticas, de gestão, planejamento, desenvolvimento de estratégias de caráter político, social e econômico, que são mais utilizados nos nossos mapas políticos, o mapa populacional, de rede de transporte e econômico, de uso da terra, de variedade dos nossos outros temas, Agora vamos falar um pouquinho mais da nossa história, da nossa cartografia. Ali foi um pouquinho do que significa a cartografia. Então agora o que é a nossa história da nossa cartografia? O que é a necessidade de nós conhecer os detalhes, os espaços onde habita, a exploração, ocupação da superfície, a proteção, unidade, curiosidade, inerente ao nosso ser humano, Que tenhamos nossos registros de mapas muito antigos, dados milênios antes da era atual. Então, o nosso primeiro mapa se chamava Mapa de Gansu. É um dos mapas mais antigos a serem catalogados, que está entre 4.500 a.C. a 2.500 a.C., produzidos pelos babilônios, encontrando-se onde fica no território da Mesopotâmia. Outras representações antigas que foram encontradas na Ilha do Pacífico, na Ásia. No entanto, nós podemos afirmar que são os únicos mapas mais antigos que temos, que existem devem ter em outras regiões do nosso planeta. E viemos hoje com os nossos mapas de hoje, Outras representações antigas que foram encontrar nossos conhecimentos, como eu falei ali, da nossa Grécia Antiga. É o nosso papel fundamental nessa nossa estrutura da nossa ciência. Temos nossos Aristóteles, que nós tivemos
que foi divididos os volumes, a expansão dos conceitos das nossas projeções cartográficas dos primeiros atlas que nós tivemos o nosso conhecimento, que temos nosso conhecimento de hoje em dia, né? A cartografia nossa contemporânea, ela veio a partir do século XX. Temos as técnicas empregadas para a confecção de mapas, outros produtos cartográficos, experimentam sim os avanços substancial, se devem principalmente à aerofotogeometria, consiste, né, na nossa captura de imagens da superfície terrestre por meio de câmeras acopladas em aeronaves, balões, técnicas de captação que surgiu do início do século e que está sendo aperfeiçoado durante as duas guerras mundiais. Considerando também, né, o nosso aerofotogeometria, as técnicas de sensoriamento remoto, desenvolvimento de satélites no meado do século XX, os apropriamentos dos sensores, como o passar do nosso tempo, outro marco da nossa cartografia, né, que nos permite a captação cada vez mais detalhada das imagens da nossa superfície terrestre por parte de coletas mais de informações de diversas localidades visadas, da cobertura vegetal, da superfície, da presença de fumaças, nuvens e tudo mais que a gente tem, né? Os nossos tipos de cartografia. Quais são os tipos de cartografia que a gente tem? Ela pode ser dividida em duas grandes áreas: cartografia sistemática e cartografia temática. O que é sistemática? O que é temática? A sistemática é o ramo da cartografia dedicado à representação das características físicas da nossa superfície terrestre. E a cartografia temática é dedicada à produção de mapas com base de informações geográficas diversas, não restringindo, né, as dimensões físicas de uma área. Os conceitos da nossa cartografia são as coordenadas geográficas, as projeções cartográficas, escalas cartográficas e os nossos mapas. O que é um, o que é? As coordenadas geográficas são os valores numéricos que indicam a localização de um objeto de um ponto qualquer na superfície terrestre. A projeção cartográfica são representações da Terra em uma superfície plana. A escala cartográfica é a relação numérica da proporção entre as dimensões de uma superfície conforme são representadas no mapa, em suas dimensões reais medidas de forma linear. E os mapas são as representações gráficas em escalas reduzidas na superfície terrestre ou parte dela sobre um plano, que ainda representam especialmente determinadas informações geográficas, compondo assim o nosso mapa temático. Em seguida, vamos passar alguns exercícios, fazer um exercício para nós responder junto o que quer dizer uma coisa sobre os nossos mapas, né? Então, vamos ao nosso conteúdo daqui a pouquinho. Logo eu volto para nós terminar de responder sobre nossos mapas, tirar nossas dúvidas sobre as nossas projeções cartográficas.